na Quaresma. E você pode abrir na página 211. No final do livro a gente colocou um belíssimo exame de consciência. Eu quero, fazendo com você hoje, este exame de consciência, e eu vou iluminando o seu coração em algumas coisas que talvez você não sabia que aquilo era pecado. Então você vai, por isso que você tem aí papel e caneta. Se algum pecado você sentir que você tem, você já vai anotando esse pecado para você não se esquecer dele na hora da confissão. Então, com papel e caneta, você vai anotando o seu pecado para que você confesse esse pecado. Amém? Vamos fazer um exame de consciência do primeiro mandamento. Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Eu cometi pecados no intuito de confessá-los mais tarde, abusando assim da misericórdia de Deus. Sabe aquele negócio? Eu vou pecar, depois eu confesso. Isso é um pecado grave. A gente abusa da misericórdia de Deus dessa forma. Tenho posto em dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade revelada por Deus e como tal ensina pela igreja? Alguma vez você questionou a doutrina da Igreja Católica? Isso é sério. Tenho rezado diariamente com atenção e devoção? Você reza todos os dias com atenção e devoção? Você que tem um livro, você pode marcar aí na perguntinha, você pode marcar embaixo, aí você fala, opa, esse pecado aqui eu preciso confessar. Você que não tem um livro, vai anotando no seu caderno. Frequentei os sacramentos de má vontade? Teve vezes que você foi para a missa de má vontade? Teve vezes que você foi fazer algum sacramento de má vontade? Leio e medito com frequência a palavra de Deus? Procuro esclarecer-me e formar-me na fé com a ajuda do Catecismo da Igreja Católica? Você leu o Catecismo da Igreja Católica? Não estudar a fé católica também é um pecado. É por isso que não sabe nada, é por isso que às vezes fica perdido. É por isso que o diabo consegue fazer tanta arruaça numa pessoa que não estuda a sua fé. Defendi, por exemplo, que nos podemos confessar diretamente a Deus? Ou que o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos? Ou ainda que todas as religiões são iguais? Olha, será que você defendeu essas coisas? Que você não precisa confessar com o padre, você confessa diretamente com Deus. Isso é um pecado. Será que você é um daqueles que defendeu o casamento civil? Não precisa casar na igreja, não. Casamento civil já é suficiente. Isso é um pecado. Será que você é aquele que falou um dia, toda religião é boa, tanto faz, não importa se você é católico, não importa se você é espírita, não importa, o importante é você ser uma pessoa boa. Isso é uma visão errada. Não é bem assim que as coisas funcionam, não. Li alguma coisa, ouvi alguma música, ouvi algum programa contra Deus, contra a igreja e contra os bons costumes? Será que você viu alguma coisa que fere a igreja? Filmes, séries, músicas? Recebi indignamente algum sacramento? Será que alguma vez você não comungou, por exemplo, em pecado mortal? Você sabia que você estava em pecado, mas você foi lá e comungou. Isso é um pecado grave. Como um dia eu encontrei uma mulher, ela dizia que morava junto, ela sabia que estava no pecado e falava, mas eu comungo. Não, você não pode comungar. Mas o padre falou que eu posso. Não, a igreja não te deixa comungar. E não é que a igreja não te deixa comungar, é você que precisa resolver sua situação. Não é a igreja que não te deixa comungar, é você que precisa mudar. E o que impede uma pessoa de morar junto comungar? O sexo que ela está fazendo fora do casamento. O problema aí é o sexo. O sexo fora da bênção. Por isso que é aconselhável que vivam em casa como irmãos, sem relação sexual, para poder comungar. Eu vou pulando algumas coisas, porque a gente tem pouco tempo.
Mas este mandamento também diz respeito. Adorei Satanás, invoquei Satanás, usei, li textos, ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio. Eu sou supersticioso. Superstição é pecado, viu, gente? Superstição é pecado. Ah, vou fazer isso para trazer sorte. Ah, vou fazer isso. Ah, eu não posso passar debaixo dessa escada porque traz azar. Isso é superstição. Isso aí é pecado. Pratiquei magia, fui a espiritismo, fui a bruxaria, fui a curandeiros, fui a macumbeiros, fui a lugares que a Igreja Católica não permite. Isso é pecado, precisa confessar. Acreditei em horóscopo. Usei amuletos como ferradura, o corno, as figas, os cristais, coisas semelhantes. Tudo isso é pecado. Horóscopo, quanta gente, horóscopo, isso e aquilo. Gente enfiada em signo. Meu signo é esse, meu signo é aquele. Isso é tudo contra Deus, minha gente. Segundo mandamento. Não invocar o santo nome de Deus em vão. Alguma vez eu blasfemei contra o nome de Deus? Falei mal da igreja? Falei mal do Papa, dos bispos ou dos padres? Será que você alguma vez já não falou mal do Papa, falou mal do bispo, falou mal dos padres? Pronunciou levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria, de algum santo, com piadas, ou riu de piadas, achou graça dessas piadas contra a fé católica? Alguma vez você jurou, sabendo que era falso o que você prometia? Você sabia que aquilo era falso, mesmo assim você falou para a pessoa, eu juro. Pecado. Alguma vez você já jogou praga em alguém? Já jogou maldição sobre a vida de alguém? Deixei de cumprir algum voto ou promessa que eu tenha feito a Deus ou a algum santo? Veja, eu estou te ajudando a fazer um exame de consciência. Terceiro mandamento. Santificar domingos e festas. Alguma vez você já faltou na missa de domingo? Gente, faltar na missa de domingo é um pecado gravíssimo. Escuta o que eu estou te falando. Pelo amor de Deus, faltar na missa é um pecado gravíssimo. Aí você vai me dizer, Frei, mas eu estou na pandemia, eu estou com medo de ir para a igreja. Mas se você está indo para o shopping, se você está indo trabalhar e se você está indo fazer outras coisas e não vai para a missa, você está pecando. Você está pecando. Você vai para tudo que é canto, mas na missa de domingo você fala que tem medo de vírus. Não, cristão católico não falta na missa domingo. Você pode faltar na missa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou melhor, sábado, mas não domingo. Você não pode faltar no domingo. E você não pode faltar nas missas de preceito. Por exemplo, Natal, Corpus Christi. São poucas. Poucas as missas de preceito que caem em outros dias, mas domingo você não pode falhar. A não ser que você esteja doente. São poucos os casos que pode se faltar na missa de domingo. Cheguei tarde na missa por própria culpa. Às vezes você chegou tarde na missa sem justificativa. Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade. Quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Aqui eu não vou me deter muito. A gente tem pouquinho tempo, meu Deus do céu. Isso aqui era coisa para a gente ficar aqui meditando, fazendo um bom exame de consciência. Mas honrar pai e mãe. Você tem cuidado dos seus pais? Quantos filhos talvez abandonaram os seus pais na velhice? Seu pai agora está isolado, seu pai agora está não sei na onde, você não cuida, você não visita, você não telefona, você não dá ajuda financeira, você esqueceu do seu pai. Isso é um pecado. Você que tem desobedecido seu pai, você jovem que tem sido rebelde com seu pai, tem falado palavras de desprezo. Honrar pai e mãe, isso é um preceito importantíssimo. Quinto mandamento.
não matar, nem causar outro dano no corpo ou na alma a si mesmo e ao próximo. Eu causei algum prejuízo ao próximo com palavras e obras? Eu desejei o mal para alguém? Isso aqui é muito sério, gente. Desejar o mal para alguém, agredir alguém, insultar alguém. Deixei-me levar pela ira. Alimentei pensamentos de vingança. Eu guardo no coração ódio, rancor contra alguém. Alimento ressentimentos. Deixou de perdoar alguém. Deixou de falar com alguém. Em algum momento você praticou ou aconselhou a alguém, uma mãe, a tirar o filho do seu ventre? Matar alguém no ventre. Será que alguma vez você já tomou remédio para tirar a criança do seu ventre? Isso é um pecado sério. E se você um dia aconselhou alguém a tirar a criança do ventre, você não pode ter essa gravidez. Tira, vai lá no médico tal e tira essa criança e tira. Você não pode, às vezes por medo, isso é um pecado grave. Será que alguma vez você defendeu essas práticas? Eu sou a favor disso em caso de estupro. Não, isso é um pecado. Quando você falou isso, você pecou gravemente, porque nunca você pode matar uma criança no ventre de sua mãe, por maior que seja a dor, por exemplo, de um estupro, mas não pode. Não pode tirar a vida de uma criança por causa do erro de alguém. Você se alimenta com pensamentos de suicídio? Você já se embriagou alguma vez? Exagerou na comida? Usou drogas? Meu Deus, quantos pecados, quantos pecados. Sexto mandamento, pecado contra a castidade, guardar a castidade nas palavras e nas obras. Aproveitamos e vamos também para o nono mandamento, guardar a castidade nos pensamentos e nos desejos. Eu consenti em pensamentos ou desejos contra a castidade? Eu fixei o olhar, falei e li coisas sensuais ou obscenas? Vi pornografia? Procurei o prazer sexual por si mesmo, fora do ato conjugal? A masturbação, por exemplo? Tive liberdades no namoro, mão aqui, mão ali? Respeitei o corpo do meu namorado, da minha namorada? Pequei contra a castidade por atos? Sozinho a masturbação, ou acompanhado adultério, fornicação, sexo fora do casamento? Sexo, preste atenção nisso, sexo com pessoas do mesmo sexo. Namoro com pessoas do mesmo sexo, pecado. Vivo maritalmente com alguém, moro junto com alguém a qual não estou casado na igreja. Filho e filha, pessoas que moram junto. Ontem eu conversava com um casal que mora junto há anos. E aí eu perguntei, e aí meu filho, por que não casa? O homem dizia, é porque eu quero fazer uma grande festa. Eu disse para ele, então vamos lá, primeira coisa, você vai casar. E depois de você casar, quando esse dinheiro chegar, você faz essa grande festa. Para de adiar isso. Para de adiar isso. Ele saiu da igreja dizendo, tá bom, padre, vamos casar, depois a gente faz a festa. Isso. Tenho em conta que expor-me a ocasiões já é pecado. Antes de assistir a um filme ou ler um livro, eu procuro informar-me sobre a classificação moral daquilo. Usei do matrimônio indevidamente procurando prazer sexual fora do ato conjugal. Neguei ao meu cônjuge os seus direitos. Olha, até quando o casal fica se negando um ao outro sem justa causa, isso também é um pecado. Sem justa causa, vocês ficam se negando, casados na igreja, né? Tive a intenção de tornar o ato conjugal voluntariamente infecundo, praticando assim a contracepção. Eu tomei pílula, preservativos.
dispositivos intrauterinos, o DIU, laqueei as trompas, interrompi o ato conjugal para evitar filhos, ejacula fora para não engravidar a mulher. Aconselhei ou defendi a contracepção. Olha, gente, isso aqui é tudo muito sério. Se você defende essas coisas também, você está pecando. Usei do matrimônio somente naqueles dias em que julgo não poder haver descendência sem ter razões graves. Ou seja, pessoas, casais que estão completamente fechados à vida, não querem mais ter filhos e usam métodos totalmente contrários a Deus para isso acontecer. Quantas mulheres usando DIU há anos? Quantas mulheres? Sétimo mandamento. Roubei algum objeto ou alguma quantia em dinheiro, tive inveja dos outros, cobicei as coisas alheias, paguei os empregados os salários devidos pelo seu trabalho, paguei os impostos, trabalhei com empenho nas horas que devia ou desperdicei tempo, abusei da confiança dos meus superiores. Prejudiquei o Estado, por exemplo, abusando do fundo de desemprego ou da baixa médica, devolvi ao dono as coisas emprestadas ou que tinha encontrado. Aproveitei-me injustamente da desgraça alheia, pratiquei de algum modo o próximo, prejudiquei de algum modo o próximo nos seus bens, enganei o próximo cobrando mais do que o valor justo, combinado. Quanta coisa a gente pode ver aqui. Oitavo mandamento. Não levantar falso testemunho. Eu disse mentiras. Minto habitualmente com a desculpa de que se tratar de mentiras que não prejudica ninguém. Ah, é só uma mentirinha? Fiz juízos falsos ou temerários. Colei nas provas. Revelei sem motivo justo defeitos graves alheios que, embora sejam reais, não são conhecidos pelos outros. Você começou a falar para os outros do pecado de alguém sem necessidade. Caluniei atribuindo ao próximo defeitos que não eram verdadeiros. Já reparei os males que causei com a difamação. Fofoquei da vida de alguém, disse mal dos outros baseando-me apenas nas coisas que ouço por aí. Fofoca. Você ouve uma coisa e já começa a falar para todo mundo. Ah, eu ouvi isso. Colaborei nas minhas conversas na calúnia, na difamação, na murmuração. Semeei discórdias, inimizades ou falsas suspeitas com as minhas palavras. Exagerei os defeitos do próximo. Gosto de ouvir e de falar mal dos outros. Caio com facilidade na crítica. Gente, aqui preste atenção que agora o Frei vai te ensinar a confessar. Primeira coisa para confessar. Você tem que fazer isso que eu estou fazendo agora. Um belo exame de consciência. Primeiro passo, você tem que analisar a sua consciência e ver quais os pecados que você tem. E o Frei aconselha você a escrever. Na hora da confissão, quando você for ao padre, preste atenção, gente, confissão não é hora para você ficar contando a sua vida, não é hora para você ficar contando os seus problemas, não é. Claro que você pode contar se o teu problema está atrelado àquele pecado. Aí você às vezes fala, olha, eu preciso contar um negócio porque tem a ver com o pecado. Confissão é lugar de você contar pecado. Não de você ficar contando histórias da sua vida que não tem a ver com os seus pecados. Confissão não é hora de você chorar os seus sofrimentos. Ah, mas eu preciso falar com o padre. Então, aí você vai falar, padre, depois da confissão, eu posso abrir minha vida para o Senhor? Depois da confissão, eu posso conversar com o Senhor? Você não pode usar o confessionário, a confissão. Confissão é a hora de falar pecado, amém? Não é hora de você desabafar a vida, não é hora de você contar seus sofrimentos, não. Você vai falar coisas de pecado, e não o pecado dos outros, é o seu. É o seu. Então quando o padre diz, filho, conte seus pecados, quanto tempo faz que você não confessa? Conte os seus pecados. É hora de você sair falando seus pecados,
sem ficar dando desculpinha. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não, é hora de você falar na lata pro padre, sem medo, porque quando você está diante do padre, você está diante de Jesus. Você pode levar as suas anotações, mas é importante também que você não leia, você não fica lendo mecanicamente. Ah, eu fui orgulhoso, ah, eu fui vaidoso, ah, eu fui isso, ah, eu fui aquilo. E aí você começa a ler mecanicamente. Não, esse texto é só para você lembrar o pecado. Então você só escreve talvez uma palavrinha que te lembra, e aí você começa a falar para o padre: Padre, tal dia eu fiz isso. Eu estou muito arrependido porque eu fui muito orgulhoso, eu falei com tal pessoa. E olha, padre, eu tenho fofocado muito da vida alheia com tal pessoa da minha família. E isso tem prejudicado tanto. Eu sinto que eu preciso melhorar, eu quero confessar este pecado. Padre, eu com meu namorado, a gente se excedeu, a gente tem feito toques indecentes, a gente tem ido para a relação sexual. Padre, veja, você vai relatando o pecado, você vai relatando o pecado para o confessor. Vai pontuando pecados. Você tem que entender que você tem que falar o pecado para o padre. Tem que falar o nome do pecado. E às vezes você também pode dizer a quantidade que você fez esse pecado, quantas vezes. Isso é importante. Amém? Essa é a primeira coisa, exame de consciência. Exame de consciência bem feito, entender que você vai chegar no padre para falar dos seus pecados. Segunda coisa, todo pecado que você conta, você tem que estar arrependido dele, senão a tua confissão não vai valer. Olha como é sério isso que eu estou falando. Se você falar assim: ah, padre, É por isso que quem mora junto às vezes não pode confessar. Por que não pode confessar? Porque a partir do momento que você for chegar no confessionário e você falar: olha, eu tô morando junto. Quando você sair do confessionário, você não pode mais morar junto. Ou seja, você não pode mais ter sexo com essa pessoa fora do casamento. Então, por isso que você não pode confessar. Porque na verdade a pessoa às vezes não está arrependida. Ela vai confessar e vai voltar. Ela não está decidida a quebrar aquela relação. Então não pode. Então veja, segunda coisa importante, você precisa estar sinceramente arrependido dos seus pecados. Se você vai cair depois no mesmo pecado, isso é outra coisa, mas naquela hora você está arrependido. Você vai ter um firme propósito de não pecar mais. Tá entendendo? Outra coisa importante, você vai confessar os seus próprios pecados. Com sinceridade, com clareza, com brevidade. Você não precisa também alongar demais. O padre às vezes tem uma fila enorme para atender de pessoas. Você vai sendo pontual, você vai falando ali com pontualidade. E lembrando que o padre vai te dar uma penitência. E você precisa reparar este pecado com a penitência que ele te der. Gente, a confissão é a maior graça da nossa vida. Padre Pio era um homem de confessionário. Padre Pio era um homem que levava seus fiéis ao arrependimento. Padre Pio era aquele que, quando o fiel não confessava algo, ele falava: você esqueceu desse pecado. Não tenha medo de se confessar. Então, para a gente terminar essa quaresma com chave de ouro,